Olá pessoal, e aí, como vão vocês? Espero que bem. Esse é um segundo vídeo na sequência de 4 vídeos em que nós fizemos aí uma introdução à psicometria. No vídeo passado a gente falou um pouco sobre os fundamentos da psicometria, né, o porquê devemos nos esforçar em medir construtos abstratos. Hoje nós vamos abordar uma questão central dentro da construção de modelos de medidas, que é a questão da confiabilidade. Vamos aventar aí algumas hipóteses, né, do porquê devemos nos preocupar com a confiabilidade das medidas e vamos falar sobre os procedimentos principais aí para avaliar a confiabilidade, né, como procedimento teste-reteste, consistência interna, medida aí mensurada aí pelo alfa de Cromba, por exemplo, né, que é uma das principais medidas ainda hoje, enfim, confiabilidade entre avaliadores e outros temas aí. Espero que vocês gostem e tirem proveito aí dos vídeos. Um abraço. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como vão vocês? Espero que bem. Na nossa última aula a gente falou um pouquinho sobre os fundamentos da mensuração. Apresentamos lá alguns motivos e razões porque nós não podemos desistir, né, do árduo esforço de tentar mensurar questões abstratas na psicologia, na administração, enfim, né, nas ciências humanas, nas ciências sociais aplicadas. Foi uma aula relativamente curta, né, pela discussão fervorosa que é na teoria e na literatura. Mas enfim, a ideia, como a gente colocou lá na primeira aula lá, né, do começo do curso, que era só para a gente ter uma certa noção de como é todo o processo, embasamento teórico para desenvolver escala, porque o curso pretende ser um curso um pouco mais prático, né? Mas como eu comentei, eu acho fundamental a gente entender todo o embasamento, toda a literatura por trás do que nós fazemos, por trás da estatística, certo? Então, como a ideia foi essa, a gente passou um pouco rapidamente lá nos fundamentos da mensuração. Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre confiabilidade e na posterior de validade, dois conceitos fundamentais na teoria da mensuração. Esses conceitos são abordados muito na teoria clássica do teste, né, ou teoria clássica da medida. Então, quem for se aprofundar ou buscar mais conhecimento, né, como eu falei, a proposta aqui ser breve, pode procurar nessas teorias, né, todo capítulo que se preze, né, de avaliação psicológica, de psicometria, livros de psicometria, manuais de avaliação psicológica, vai ter um capítulo lá sobre confiabilidade e validade. Ok, pessoal? Então, o que né, a nossa base, a TCT, a Teoria Clássica do Testes, nos coloca sobre confiabilidade, né? No modelo da amostra de domínio, certo? O modelo da amostra de domínio, nós temos algumas hipóteses, né? E essas hipóteses, no fundo são hipóteses para nos embasar o porquê nós estamos mensurando, tá? A primeira hipótese, ela fala o seguinte: ora, nós temos uma quantidade infinita de itens, e esses itens eu posso utilizar para aferir uma medida, aferir qualquer coisa, né? Então, assim, eu posso tentar acessar um construto, algo abstrato de um indivíduo, a partir de N perguntas que eu posso fazer para ele. Agora a questão é, eu preciso perguntar tudo relacionado com aquele domínio? Eu preciso perguntar tudo relacionado com aquele construto? Como a gente vai ver, né? Não, porque senão seria uma tarefa muito árdua, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui alguns itens na QVS, na qualidade de vida e saúde, né? Que é uma escala muito conhecida aí mundialmente, até mesmo no Brasil. E para você tentar acessar, né, a questão da qualidade de vida física do indivíduo, né, eu faço algumas perguntas, né?
3, 4, 5, 6 itens são suficientes. Então faça perguntas lá, hein? Né, na QVS. Em que medida você acha que sua dor física impede você de fazer o que você precisa? O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida diária? Então, esses são dos itens da QVS. Poderia, né, perguntar diversos outros itens. Você ficou doente nas últimas 2 semanas? Quanto tempo você não está doente? Qual que é a recorrência de você ter uma enfermidade? Enfim, imagina quantos itens, quantas coisas nós poderíamos perguntar para tentar acessar esse construto dentro da qualidade de vida e saúde. Esse construto nós chamamos de construto, né, o domínio físico da QVS. Infinitos, mas precisamos coletar todos esses construtos, né? Essa aqui é a formulação teórica que nós vamos ver aqui, né? Hipótese 2. Existe uma medida verdadeira que propomos aferir, é óbvio, né? Se a gente parte da hipótese que a gente pode medir, então existe essa medida verdadeira. Ela só não é nos conhecida, né? A gente vai tentar acessá-la. Vamos tentar acessá-la de forma menos errônea possível, né? Então, existe uma medida verdadeira que possamos aferir, que propomos aferir, mas não acessamos em razão de todo conjunto de erro. Ela está lá. Mas, como eu posso acessá-la? Então, essas que são as formulações que nós vamos tentar apresentar para vocês aqui. E, no final das contas, nós vamos concluir que podemos, sim, ter um certo grau de certeza que nós acessamos essa medida. Tá? E aqui tem uma questão que a gente comentou, né, na aula passada, no vídeo passado. É por isso que nós não perguntamos apenas um item, formulamos apenas uma pergunta para tentar acessar algum construto de um indivíduo. Na própria QVS, por exemplo, na qualidade de vida e saúde, né, nessa medida aqui também é muito famosa aí enfim, em várias áreas, não só na psicologia, né? Então, os primeiros itens dela lá. Pergunta: como você avalia a sua qualidade de vida? Ora, eu quero mensurar a qualidade de vida, então seria muito prático, direto, e perguntar para o cara, né, o ponto essencial. E aí, como você avalia a sua qualidade de vida? Mas vocês acham que é suficiente você fazer essa única pergunta para o indivíduo e ele responder assertivamente sim ou não? Ou mesmo se concorda totalmente, não concorda totalmente, ou é muito ruim, ou muito boa, enfim. Vocês acham que seria suficiente? Ou eu poderia usar outra estratégia? Perguntar diversos itens, né, que de uma forma direta ou indireta eu tento acessar esses construtos. Então, seria uma amostra de itens, uma amostra de várias perguntas parecidas com essa, que ao final eu possa ter, a partir dessa amostra, uma estimativa com menor erro do score verdadeiro, da medida verdadeira. Né? Então, é por isso, né, como a gente colocou anteriormente, por isso que eu não pergunto apenas um item para o cara, para indivíduo, quando eu estou tentando acessar um construto. Né? Porque o maior número de itens vai gerar o quê? Estimativas mais consistentes da medida real. Essa que é a ideia. Né? Continuando aqui nossa formulação, como não podia ser, né? Eu sou da área de finanças, da área de exatas, matemática, então eu gosto muito de uma continha. Como não poderia ser diferente, nós temos uma continha aqui, mas essa vai ser simples, vocês vão ver. Né? Imagina aqui essa fórmula aqui, em que nós temos x0 é igual a xt mais es e a, né? Onde o quê? Onde o x0 aí seria o valor observado de uma variável qualquer, de um construto, de um domínio, ok? O xt seria o valor verdadeiro dessa medida, né? O score que nós supõe ser verdadeiro, né? E o e, né, os dois e, são os erros, né? O ES é o erro sistemático, é o erro geral, o erro conhecido, né?
e o EA, no caso, seria o erro aleatório, ok? Se a gente supõe que esses erros aleatórios são zero, certo? Então aqui, ó, nós vamos supor que o erro aleatório é zero. Se é zero, só fica x, né? x0 é igual a xt mais es. Aqui nós temos a medida confiável, mas eu não estou supondo que os erros sistemáticos eles são zero. Então, nesse caso, eu não posso formular e falar que essa medida é válida. E daqui, né, dessa formulação, vem uma frase muito conhecida na área de avaliação psicológica, vocês vão ver isso aí em qualquer manual, é que toda medida válida ela é confiável, mas nem toda medida confiável é necessariamente válida, ok? Mas não vamos nos atentar por isso agora, certo? Por quê? Porque essa questão da validade, tá? O fato do erro sistemático não ser zero, nós vamos ver na próxima aula, no conteúdo de validade, ok? Vamos nos atentar agora no fato que o erro aleatório, nosso EA lá, seja não zero, ok? Então vamos atentar agora ao fato que o valor observado, né, da medida vai ser igual ao suposto valor do score, né, o suposto valor verdadeiro da medida, mais um erro aleatório, ok? A nossa preocupação agora, né, dentro do contexto da confiabilidade, está centrada no erro aleatório, ok? Então, uma medida confiável é aquela com erro aleatório, erro efetivamente aleatório e mínimo possível, certo? E a partir disso, nós temos a nossa hipótese 3. Então, a manifestação do erro aleatório é independente, isso aqui é importante, é um princípio que vigora em diversas formulações estatísticas, matemáticas e teóricas, né? Manifestação do erro aleatório é independente da variação do score verdadeiro. Ora, se eu falo que os erros são independentemente distribuídos, né? São independentes da variação do score verdadeiro, eu posso falar que a variabilidade do meu score observado vai ser, então, igual à variabilidade do meu score verdadeiro, mais a variabilidade do meu erro aleatório, certo? Por quê? Porque a gente falou aqui que a questão do erro sistemático é zero por enquanto, tá? Então, o nosso interesse aqui vai ser o que, gente? Nosso interesse vai ser acessar esse score verdadeiro a partir do score que a gente está coletando, que a gente está acessando através dos itens, através das perguntas, tá? Com o erro aleatório, né, com a variabilidade do erro aleatório, o menor possível. Porque se isso aqui for zero, ó, o que acontece? A variabilidade do meu score observado vai ser igual à variabilidade do meu score verdadeiro, que eu suponho ser verdadeiro. É tudo que eu queria. Então, nosso interesse aqui é que o erro aleatório seja o mínimo, como eu falei, né? Que o erro seja o mínimo possível e com uma variabilidade menor possível também, variabilidade pequena. Se a minha ideia é que isso aqui seja zero, né, então uma medida quase que natural de confiabilidade vai ser o quê? Aí esse rosinho aqui, ó, o que eu coloquei, né? Colocando isso aqui zero, jogando para cá, jogando o sigma quadrado t para cá, o que nós temos? Nós temos que uma medida de confiabilidade de um score qualquer vai ser o quê? Vai ser a variabilidade do score verdadeiro, que eu suponho ser verdadeiro, dividido pela variabilidade do score observado. Então, essa essência está nas medidas de confiabilidade. Então, tudo que a gente veio colocando aqui, né, é justamente para isso, para mostrar que a essência da medida da confiabilidade está relacionado com essa razão aqui. Agora, nós temos um grande problema. Eu não conheço o score verdadeiro. É aquele que eu quero acessar. Ok? É o que eu quero acessar. E aí, a partir do que a gente vai aprender daqui por diante, nós vamos brincar um pouquinho, aprender um pouquinho de como acessar esse score verdadeiro. Ok? Então, continuando aqui.
Efetivamente, como nós podemos medir então a confiabilidade de um score, de uma escala, de uma medida? Como que nós podemos medir? Existem algumas estratégias, né? Então vou comentar com vocês aqui as estratégias mais conhecidas, certo? As estratégias mais conhecidas. Como eu falei para vocês, não repare, porque eu fico trabalhando com 3 monitores aqui. Às vezes eu fico perdido, viu, gente? Perdido, não sei para onde que eu olho, tá? Existem algumas estratégias principais. Uma estratégia muito comum é o procedimento de teste-reteste. Né? O que consiste o procedimento de teste-reteste? Consiste na verificação de um conjunto de variáveis em 2 momentos distintos no tempo, com os mesmos respondentes. Aí talvez você já deve estar indagando e colocando, meu Deus, como isso é difícil, né? E realmente é uma das desvantagens desse procedimento. Porque a ideia aqui é o seguinte, você pega uma mesma escala, certo? Aplica para um conjunto de respondentes no tempo, depois aplica essa mesma escala, né? Como já falei, redundante, ao mesmo conjunto de respondentes no segundo momento. Okay? O tempo entre esses 2 momentos aqui é discutível, depende da escala, depende do que você vai aferir, ok? Mas a questão é, se os respondentes respondem no sentido muito parecido num momento e no outro momento, significa que essa medida é confiável. Né? Não mudou muito dos 2 momentos para o mesmo respondente. Faz sentido, né? Mas imagine a gente tentando acessar pessoas na rua, no momento, depois pegar essas mesmas pessoas no outro momento. Clientes numa loja, fica complicado, né? É óbvio que pode funcionar para funcionários de uma empresa que está ali sempre, né? Você pode pegar num dia, depois no outro dia, numa semana, depois na outra semana. Pode funcionar com pacientes, certo? Mas clientes na rua, online, né? Pesquisas online do mesmo respondente, clientes dentro da loja, isso pode complicar. Pensa também que se a gente for não ter respostas em diversos itens, tem resposta aqui, mas não tem aqui, vai complicando também. Quando a gente tem esse procedimento e você tem muitos missing values, né, ou seja, valores ausentes em uma escala, né, em alguns itens dessa mesma escala, pode ser que os processos de superação desse problema vai ficando mais difícil, certo? Mas em contraponto também, se a gente tiver uma escala, não é comum, mas pode ser que aconteça algum caso específico, se a gente tiver uma escala com apenas um item, é a única forma da gente fazer a avaliação de confiabilidade. É a correlação entre os 2 momentos coletados dos mesmos indivíduos para esse item, certo? Uma outra forma também de avaliar o procedimento de teste-reteste é você usar formas alternadas ou paralelas do mesmo teste. Em essência, são perguntas diferentes, são itens diferentes, mas diz respeito ao mesmo construto. Eu vou comentar isso mais na frente, mas você poderia pensar numa prova que vai referir um conhecimento. Aí você tem a prova na segunda chamada, teoricamente com o mesmo grau de discriminação, com o mesmo grau de dificuldade, só que com outros itens, com outras perguntas, para testar esse mesmo conhecimento, por exemplo, ok? Mas avançando, aqui é só um exemplo para a gente entender mais ou menos esse procedimento. Imagina que a gente tem 15 respondentes, você tem a aplicação dessa escala de uma verificação no momento 1 e a aplicação dessa verificação no momento 2, certo? Então, uma forma de você avaliar o quão é confiável essa escala, o quão esses respondentes entenderam bem o que se quer medir e responderam na mesma direção, é você correlacionar o que aconteceu aqui na verificação 1 na verificação 2, no momento 1 em relação ao momento 2. Medida de correlação, medida de correlação, por exemplo, de Spearman, medida de correlação de Pearson, medida de correlação comum que a gente está acostumado a usar, certo? Spearman principalmente, beleza?
Se você tem, por exemplo, uma correlação de 0,75, então pode ser que essa escala está direcionando para efetivamente aquilo que a gente espera, né? Então ela tem um erro de medida baixo, né? Para direcionar para onde a gente espera, a gente vai ver na outra questão, a gente vai ver na questão da dualidade. Mas ela tem um erro aleatório baixo, ok? E nós temos os procedimentos de consistência interna. E aí, no caso da consistência interna, nós temos diversas frentes para atacar, né? Consistência interna, ela se relaciona com a homogeneidade dos itens dentro da escala, ok? Então, um conjunto de variáveis, nós estamos entendendo aqui, esse conjunto de itens, tá? Ele possui consistência interna se variam conjuntamente. Ora, faz sentido, pensa comigo. Se um construto latente qualquer, né, varia, ele provoca alterações concomitantes de forma simultânea nos seus itens. Concorda comigo? Então, se esses itens estão variando aqui em conjunto, é porque tem alguma coisa por trás que está fazendo com que eles variem em conjunto. Ok? Então faz sentido, né? Existem outras explicações para que essa variação conjunta possa ocorrer, certo? Existem outras explicações. Queríamos nós que fosse essa que eu acabei de comentar, né? Mas pode ser uma correlação simplesmente espúria. Correlação devido ao acaso. Simplesmente porque aconteceu. Ou pode ser porque existe uma terceira variável não evidente que provoca variações nas duas. Certo? É o que eu quero, né? Mas pode ser que não seja. Certo? Então, como nós sabemos que essa consistência interna está sendo devido a uma variação única? Ora, quanto mais forte for, quanto mais forte ser a medida de consistência interna, certo? E é por isso que nós temos não apenas uma, mas diversas medidas de consistência interna. Tá? Entre elas, né, alguns procedimentos. Entre elas nós temos a confiabilidade, que nós chamamos de método das metades. Nós temos aí, você pode dividir o método da metade, né, essa confiabilidade split health, na metade dos itens, os itens pares, os itens ímpares, ou simplesmente você pode fazer uma divisão aleatória dos itens, que seria a terceira forma. E como funciona, então, né, essa ideia? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Tá? Vamos pegar aqui esse exemplo. Então, imagina que nós temos aqui uma escala que tenha 6 itens, certo? 6 itens. Então, os itens foram respondidos aqui na escala de 1 a 7, como a gente pode perceber aqui, né, para tantos respondentes. E aí a gente pegou e resolveu fazer, né, mensurar a consistência interna dessa escala de 6 itens pelo método das metades. Né? Como que a gente separou essas metades? Ora, nesse exemplo aqui, nós simplesmente pegamos o item 1, 2 e 3, primeira metade, e somamos o score, né? E pegamos o item 1, 5 e 6, somamos o score e procuramos ver qual é a correlação entre esses dois. Por exemplo, achamos que a correlação entre esses dois é 0,845. Correlação alta, né? Se a gente for pensar dentro, né, do nível de 0 a 1, é uma correlação alta, ok? É uma correlação alta. Mas você poderia separar de outra forma, você poderia separar números ímpares e pares. Vamos supor que a gente pegou aqui, ó, item 1, 3 e 5 para ser uma das metades e a outra metade ser item 2, 4 e 6. Somamos os scores e buscamos ver qual que é a correlação entre esses dois pares, né? Essas duas metades. Por exemplo, achamos um outro valor de 0,894. E aqui a gente já viu, né, que é um dos limites dessa forma de mensurar a consistência interna. Dependendo do jeito que você separa a metade, pode ser que você encontre o valor. Ok? Então, essa seria uma forma da gente avaliar, uma das formas da gente avaliar a consistência interna. Essa correlação aqui,
tá? Não é correlação simplesmente, é correlação de Spearman do jeito que a gente aprende, mas é correlação, né, de Spearman ou correlação feita a partir do ajustamento de Spearman-Brown, ok? Então é uma medida de correlação própria. Essa rosinha aqui é a medida nossa de correlação, certo? Comum, por exemplo, de Spearman, e a gente pega e faz o ajuste aqui pelas metades. Aí nós temos o ajustamento de Spearman-Brown, certo? Então essa seria uma forma. A outra forma, que aí é a que nós mais gostamos e mais conhecendo, é o cálculo do alfa de Cromba. Tá? O alfa de Cromba nada mais é do que a proporção da variação total de uma escala que é atribuível a uma fonte comum. Presumimos que seja, né, o valor verdadeiro do score, né, do valor do construto latente que nós estamos tentando medir. Ok? Temos alguns problemas em relação ao alfa de Cromba. Então ele é muito utilizado na literatura, todo software aí tem como calcular o alfa de Cromba. Não vou adentrar muitos detalhes do ponto de vista teórico, mas apenas detalhes práticos, né? E alguns aqui a gente até salienta, que vocês talvez já até ouviram falar, que você consegue aumentar o alfa de Cromba apenas aumentando o número de itens. Então, se você quer ter um alfa de Cromba alto, basta colocar um punhado de itens redundantes lá. Então, artificialmente é possível você inflar o alfa de Cromba. Então, apesar desse artifício matemático, geralmente a gente não vê isso na prática. Porque não é interessante, né, do ponto de vista prático, do ponto de vista de alguém que está propondo uma escala tão grande. Desejos que as escalas sejam parcimoniosas, nós desejamos que temos escalas com o menor itens possíveis, né, o menor número de itens possível. Então, era itens suficientes para tentar medir aquele construto subjacente, certo? Então, você vê que na prática os pesquisadores não têm tanto interesse de ficar parafraseando itens, colocando coisas redundantes, inflando e colocando um punhado de item para ser perguntado. Tá? Isso não é prática comum, apesar dessa limitação do alfa de Cromba. Né? Não é aplicável em construtos formativos. Né? Nós vamos ver aqui que vamos trabalhar basicamente com construtos reflexivos. Né, no momento oportuno, que a gente vê lá na aula prática, né, da modelagem de equações estruturais, eu vou comentar com vocês um pouquinho o que vem a ser construto formativo e reflexivo, certo? Ainda em relação ao alfa de Cromba, né, então nós temos aí como ele é calculado. Não vou orientar na essência das fórmulas aqui. Nós temos aí a fórmula de Spearman-Brown, que eu acabei de comentar com vocês, certo? E temos também a fórmula de Kundra-Richardson 20, que é o alfa de Cromba para itens binários, certo? Itens binários. Ok. Vocês aí já devem ter ouvido falar nesses pontos de cores, né? Em geral, alfas de Cromba acima de 0,7 está valendo, certo? Está valendo. Então, esses limites aqui também são conhecidos na literatura e são referenciados aí constantemente. Desejamos que as nossas escalas, nossas subescalas, nossos fatores tenham aí alfa de Cromba acima de 0,7. Essa seria o nosso ponto de corte, o ponto de corte mais conhecido. É óbvio que quanto maior, melhor a confiabilidade da escala. Tá? Outra forma de a gente avaliar a confiabilidade seria a confiabilidade entre avaliadores. Né? Então, a confiabilidade entre avaliadores vai tentar ver qual que é o grau de consistência entre dois ou mais avaliadores, examinadores, juízes, né? Em relação a medida particular, a um item particular ou a uma escala de uma forma geral, certo? E nesse sentido a gente vai poder usar diversas medidas, inclusive as coeficientes de correlações que a gente já aprendeu, como por exemplo de Pearson e Spearman, né? Mas existem medidas específicas para esse tipo de avaliação de consistência. Quais são essas? W de Kendall, menos usado, e talvez o mais
utilizado e mais famoso devido às suas propriedades estatísticas é o capa de Cohen, né? Então essas duas medidas aqui, elas mensuram a concordância entre avaliadores. Ok, pessoal, já está se alongando aqui por mais que eu imaginava essa aula. Pensei meia horinha, mas já está passando. Mas vamos só resumir aqui o que a gente viu, tá? Aqui nós temos um quadro resumo que você tem lá no Cohen 2014, na página 161, conforme a nossa bibliografia recomendada, né? Que resume tudo que a gente falou aqui. Então nós temos 4 tipos de confiabilidade, né? Ok? Temos o teste-reteste, temos as formas alternadas, certo? O que são as formas alternadas? É avaliar a relação entre diferentes formas de uma medida. Quando há necessidade de você aplicar mais uma forma de teste. É aquele exemplo que eu dei. Uma prova de segunda chamada, uma prova de recuperação, né? Prova de segunda época. A desvantagem é que você precisa de 2 testagens, né? Uma ou 2, né? Vai depender, é óbvio. Mas no teste-reteste, por exemplo, você precisa de 2 testagens em 2 momentos. Então, a fonte de variação do erro mais comum, por exemplo, que pode acontecer no teste-reteste, seria a administração. No caso das formas alternadas, você tem que se assegurar que as 2 formas realmente são paralelas. Então, você pode ter uma fonte de erro aí relacionada à construção do teste também. Quais medidas estatísticas nós utilizamos aqui? Medidas de correlações, por exemplo. Ok? Como a de Pearson e a de Spearman, né? Aí nós temos agora, então, talvez a mais utilizada na prática, é a consistência interna. A avaliação da confiabilidade a partir da consistência interna. Qual que é a ideia disso aqui, da consistência interna? É avaliar em que grau os itens se relacionam entre si, né? Os itens de uma escala se relacionam entre si. A grande vantagem de consistência interna, né, à toa porque ela é preferível, é que você precisa apenas uma testagem para avaliá-la. Ok? Utilizamos mais constantemente na aplicação das escalas, né, para avaliar a homogeneidade de medidas, e quase sempre a gente acaba usando a consistência interna. As medidas que nós podemos utilizar aqui na consistência interna, além das correlações, que podemos sim fazer contra os itens e achar a média deles todas, nós acabamos usando mais o alfa de Coma, ok? Alfa de Coma, por exemplo, e também um que a gente não comentou, mas é possível também, que é para itens múltiplos pontos, que é DPM, certo? É DPM, quem quiser se aprofundar pode pesquisar aí, no caso, no livro do Cohen 2014. E por último, que a gente acabou de comentar, seria a consistência interna via avaliadores, entre avaliadores. Então aí na consistência entre avaliadores nós vamos avaliar um nível de concordância entre os avaliadores, ok? E quais são os usos típicos? Geralmente entrevista ou codificação de comportamento, né? E também a gente usa muito isso aqui quando a gente está fazendo a validação inicial de uma escala. Ver se os avaliadores estão concordando em relação àqueles itens, em relação à semântica, em relação à mensuração do construto, enfim. Vamos ver exemplos aqui quando a gente estiver tratando de validade, ok? E, mais uma vez, a gente precisa disso apenas na testagem, né? E as fontes de variação podem acontecer, pontuação, interpretação a partir dos avaliadores, e as medidas mais utilizadas de longe a capa de Cohen. Mas a gente pode fazer isso também via correlações, correlação de Pearson e o rol de Spearman, né? Em resumo, pessoal, tá? Em resumo, para a estimação da fidedignidade ou confiabilidade, né, são termos aí iguais que a gente acaba usando recorrentemente. Existem 3 tipos de delineamento. Você pode pegar uma amostra de sujeitos, um mesmo teste em uma única ocasião. É isso que geralmente a gente faz. Eu acho que em termos de praticidade não deveria ter outra forma. Existe uma amostra de sujeito, 2 testes em uma única ocasião,
podemos também aplicar para o mesmo indivíduo duas escalas que buscam mensurar a mesma coisa, certo? E uma amostra de sujeito, o mesmo teste, duas ocasiões. A questão lá que a gente discutiu no início da teste-reteste, tá? E duas medidas. Nós utilizamos duas análises estatísticas para mensurar, para avaliar a confiabilidade. Uma é a correlação, certo? E a outra é a consistência interna. Correlação entre dois itens, dois scores, certo? Duas escalas, duas subescalas. Consistência interna, grau de homogeneidade de alguns itens dentro de uma escala, dentro de uma subescala. Ok, gente? Em termos de confiabilidade, o que eu queria falar para vocês hoje era isso. Passou um pouquinho a mais do que eu imaginava, né? Imaginei 30 minutos, mas tá valendo. Nós temos aí conteúdo muito interessante que resume muito dos manuais, dos capítulos de livro que nós vemos aí nos manuais de avaliação psicológica, né, de psicometria. Espero ter ajudado. Fiquem bem. Se quiser receber mais do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho. E não se esqueça de deixar o like. Até a próxima!